Biocibernética você pode dividir em duas palavras, bio, que é vida, e cibernética, que é programa. Então, programa da vida. A biocibernética bucal é a correção postural da mandíbula e a identificação de diversos fatores que levam a pessoa a ter problema nos dentes e nas questões posturais do corpo todo. O cliente chega, eu faço alguns testes de postura, identificado o problema, a pessoa começa um tratamento durante, em média, 3 meses, com um aparelhinho posturador que vai recolocar a mandíbula na postura ideal, biocibernética e bioenergética da pessoa. Aí o tratamento começa a evoluir a partir daí. O posturador, ele é muito simples, ele é um aparato simples, basicamente para posicionar a mandíbula. Ele é como se fosse, as pessoas conhecem como um aparelhinho ortodôntico infantil, que tem um araminho e uma resina transparente, e como se fosse uma placa de bruxismo muito comum aí, tá? Ele é usado na parte inferior, ele é incolor, não incomoda e quase invisível. É muito comum as pessoas perguntarem, eu também perguntar para o cliente, para que servem os dentes? Então, o que todo mundo responde? Serve para mastigar, para sorrir, ajuda na fala, tudo bem, está tudo certo. Mas isso é o mínimo da função dos dentes. A função principal dos dentes é definir a postura antropológica do ser, a postura física do ser humano. Tá? São os dentes, quando você apoia a mordida, define a postura corporal. São os dentes que mantêm o espaço vazio da boca onde habita a consciência do ser humano. De acordo com o crescimento dos dentes e as fases que o ser humano passa na vida, cada época, naturalmente, que já está no programa genético do ser humano. O que é genético? É ética do gene. Então existe a ética do gene do ser humano. Os dentes nascem em épocas determinadas, variam um pouco de pessoa para pessoa. Tá? Os fatores emocionais que as pessoas vivem, dependendo de cada personalidade e de cada fator que afeta a pessoa nessas fases, tá? Eles interferem no término da erupção desses dentes. Tá? É o que acontece com os sisos inclusos, o que acontece com alguns dentes que não nascem, alguns caninos que não descem. Então, os dentes mostram, ele está contando a história, tá, da pessoa, da identidade da pessoa. O que é identidade? Dente, idade. Entendeu? O que é isso? A idade do dente, que mostra o que a pessoa é. Então você pode fazer a leitura da estrutura da personalidade, da saúde de uma pessoa avaliando os dentes. Mas não é uma coisa assim predeterminada, dente tal é isso, não é. Tem que avaliar a estrutura, fazer uma anamnese legal e saber o estilo de vida e várias questões do cotidiano da pessoa. Né? O ser humano normal, ele é montado em cima de uma estrutura genética de 32 dentes, incluído os dentes do siso, que muita gente não dá muita atenção para ele, mas eles são considerados um dos principais dentes da arcada, porque são eles que promovem o crescimento final da mandíbula. Então, normalmente eles não devem ser extraídos antes da formação total. Depois que terminou a formação, isso pode ser feito dentro de um protocolo. Tá? Mas hoje em dia as pessoas falam que está perdendo o siso porque está evoluindo. Não é isso, não. Isso é desarmonia. Porque o ser humano, ele tem 33 vértebras na coluna. E nós temos também 33 dentes. Eu falei 32 na boca. Só que o 13º dente, ele é chamado dentoide. Ele existe na segunda vértebra da cervical. Tá? Que ele tem uma função de, quando a gente engole, tá?
ela é movimentada, ela reafirma a postura corporal do ser humano e ela realinha as vértebras. Então, o ser humano o ser humano, ele deglute, ele não engole. Engolir é daqui para baixo. Depois que passou aqui, vai. Tá? Mas a deglutição é diferente de engolir. Os animais engolem. O que é a deglutição do ser humano? Quando acontece a deglutição, para a gente engolir, a gente fecha os dentes, a língua vai na papila no céu da boca e o ocioide sobe e desce para você poder levar o alimento e engolir. Esse movimento de deglutição é um movimento de reafirmação da postura. Tá? Então, toda vez que você engole, você reafirma a sua postura de personalidade e física e da consciência. Quando uma pessoa tem um problema postural ou de várias áreas, a gente pode ajudar a solucionar modificando o espaço vazio dentro da boca. Quando a gente realinha os dentes e modifica a postura da mandíbula, quando ela começa a deglutir numa nova posição, eu instalo um novo programa de postura na pessoa. Tá? Quem vai me dizer isso vai ser a própria pessoa. Eu só faço a leitura e vejo qual que é a posição melhor avaliando pelos testes posturais que eu faço no consultório. E ela passa a engolir de uma forma diferente e a postura do corpo corporal muda, muitos problemas articulares desaparecem, tá? E isso interfere também na questão da consciência do indivíduo. Por quê? O indivíduo, o ser humano, ele mora no vazio do corpo. E a boca é o ponto principal da morada da consciência. Se for pensar em bioenergia, né? Quando a gente amplia o espaço vazio da boca, você amplia a consciência. E a pessoa começa a alterar a estrutura física. Muitos dentes que estavam fora da posição começam a voltar, independente de interferência de aparelhos ortodônticos. Claro que a gente não pode, é o caminho do meio, você não pode ficar só nessa questão holística e trabalhar só na questão funcional, racional. As duas técnicas têm que estar juntas, porque determinada idade do cliente é mais difícil essa modificação por causa de calcificação da estrutura óssea. Então, a gente associando a esse trabalho da odontologia tradicional com a biocibernética, que é holística, a gente consegue um resultado muito interessante. Há pouco tempo eu atendi uma cliente com queixa, dor nos dentes, tá? Dor na face toda, tá? Veio de uma outra clínica, os dentistas queriam fazer canal em todos os dentes e ela ficou assustada com isso e me procurou por indicação. E, na verdade, o que aconteceu no caso dela? Ela tinha problema no joelho, sim, desgaste nas articulações e um processo crônico de inflamação no joelho direito, tá? E quando eu fui avaliar os dentes, ela tinha algumas falhas do lado direito da mandíbula. Então, o que aconteceu? A língua ela foi ligeiramente desviada para a direita e a mandíbula um pouquinho para a direita. Isso gerou um desvio na postura central do eixo da pessoa. Então, ela, na posição em pé, que ela trabalhava dando aula, ela tinha muitas dores no joelho direito por causa da pressão do corpo em excesso. E tinha feito infiltração, tratamento com ortopedista e não descobria a causa. Tá? Não são todas as causas que vêm da boca, mas muitos problemas causados nos membros inferiores podem afetar a boca também. É uma via de mão dupla. Aí tem que saber identificar a causa e saber indicar certamente para qual profissional quem vai. Se é primeiro o fisioterapeuta, se é para o ortopedista, se é para o dentista. Tá? O caso dessa cliente em especial, foi feito um aparelhinho para colocar a mandíbula na posição. Quando ela mordia, puxava para a esquerda um pouquinho, posturava a mandíbula, tá? E o peso do corpo voltou a atuar na posição central. E o problema de joelho foi resolvido. E interessante, a biocibernética
é nacional, é brasileira, ela nasceu no Brasil alguns anos atrás, é descoberta por um dentista, Dr. Mário Baldani, e seu protético, Denizar Lopes de Figueiredo.